Agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com o deputado Carlos Jordi. Boa noite, deputado. Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Eu gostaria de perguntar, gostaria que o senhor descrevesse como foi a sua manhã nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro. Deputado, muito boa noite. Boa noite. Quero saudar todos que nos acompanham aí no Oeste Sem Filtro. Foi uma manhã muito desesperadora. Realmente, eu jamais imaginei que eu seria acordado dessa forma. Eu estava dormindo com minha filha, com a minha esposa, e fui acordado aos gritos. Foi até muito desesperador. Eu fiquei muito assustado porque as pessoas estavam batendo na minha porta. Eu tranco a porta do quarto em que nós dormimos, gritando: deputado, deputado, Polícia Federal, Polícia Federal. Eu achei até que era brincadeira, sabe? Aquela coisa assim, você acaba de acordar e você ainda não assimilou o que está acontecendo. Eu achei que era alguma brincadeira. E depois eu fiquei muito assustado, abri a porta, e aí até o diretor da Polícia Federal disse que eu estaria mentindo a respeito da questão do fuzil na cara. Teve um fuzil na cara, é óbvio. Eu estava com o quarto trancado, ninguém botou o fuzil na minha cara deitado. Mas quando eu abri a porta, o policial federal, o delegado, com seus agentes, que estavam muito constrangidos, inclusive, quero ressaltar, eles estavam com o fuzil em riste, apontando para mim e perguntando se eu estava armado. Eu falei, não tô, estava dizendo uma canção, inclusive. Falei, não tô armado. Tem arma? Eu falei, tenho. Onde que é? Eu falei assim, tá ali no guarda-roupa. Eu falei, vem até aqui. Foram lá, pegaram minha arma, e aí falaram, olha, nós estamos aqui por uma determinação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, para fazer uma busca e apreensão. Eu falei, tá, mas o que é? Me mostrou lá o mandado, tinha uma petição, não me lembro agora o número, e disseram que eles tinham que fazer a apreensão de celulares, de tablets, meu passaporte e dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, minha esposa, minha filha começou a chorar, falei, vamos lá. E aí descemos, eles pegaram 2 vizinhos meus aqui no nosso condomínio para acompanhar essa busca e apreensão, foram fazer toda essa diligência aqui em casa, rodaram tudo, encontraram meu cofre, chegaram no meu cofre, encontraram R$1.000, aí falaram, não, R$1.000 nós não vamos levar, porque não é uma quantia volumosa. Queriam levar o meu carro, inclusive. Eu falei, não, mas o meu carro ele é alugado pela Câmara. Aí ficaram questionando, não, mas se ele é alugado, cadê o contrato? Eu falei, olha, se você quiser eu até arrumo agora o contrato. Eu liguei pro pessoal da Câmara, depois eles disseram que não precisava mais. Mas enfim, foi algo assim muito angustiante. Nunca pensei que eu seria acordado dessa forma. Eu até brinquei, né, com os agentes, com o escrivão, com o delegado na hora, e que eles estavam muito constrangidos, tá? Destaco aqui novamente. Um deles até disse que fez academia de polícia comigo. Eu fiz academia de polícia federal em 2014. E aí ele falava, cara, isso aqui é muito revoltante. O que a gente está fazendo aqui é algo que nos deixa muito indignados, frustrados, porque esse aqui não é nosso papel. E eu tive que entregar tudo que estava aqui ao alcance deles, pegaram meu computador também, computador da Câmara, que a Câmara me deixa um computador para trabalho. E assim, ao mesmo tempo em que eu fiz com muita tranquilidade, eu deixei tudo com eles, porque assim, eu não devo nada, não tenho nenhum tipo de questão que possa gerar qualquer coisa que possa fazer com que eu tenha um problema jurídico e tudo mais. Eu fico indignado, porque o que eles fizeram é digno de ditaduras, é digno de estados de exceção. E nós estamos vivendo um estado de exceção. E eu dizia para eles, se vocês forem analisar como era a Polícia Federal há alguns anos atrás, que era honrosa, gloriosa, e todos
todo brasileiro acha que a Polícia Federal era a instituição mais valorosa, que todos enxergavam com mais brilho no olhar, porque prendia corruptos. Vocês prendiam corruptos, pessoas que eram perseguidas por corrupção, que tinham alguma questão de corrupção, e agora vocês estão perseguindo pessoas simplesmente porque fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal. E eu sabia que era isso, apesar de não saber qual era o processo, qual era o inquérito, né? Eu estou em todos esses inquéritos aí que eu nunca tive acesso, nunca consegui ter acesso. Nós não temos o direito ao devido processo legal. E aí, depois que eles foram embora, porque inclusive eles falavam, não mexa no celular, né? O meu celular foi levado por eles, mas os outros estavam da minha esposa, dos meus pais, que inclusive estavam aqui. Hoje é aniversário da minha mãe dormiu aqui de ontem para hoje, para que nós pudéssemos fazer aqui uma comemoração. Minha mãe, o tempo inteiro angustiada, e o celular dela também estava acautelado com eles. Quando eu pude pegar o telefone, e aí eu vi que tinha uma busca e apreensão por conta da lesa pátria, eu falei, cara, como assim? Porque, assim, se fosse um deputado que realmente tivesse feito as suas manifestações a favor do 8 de janeiro, ou que tivesse se posicionado favorável a determinadas questões como, por exemplo, os quartéis-generais, as pessoas na frente dos quartéis-generais. Só que, pelo contrário, eu fui muito criticado, inclusive, por algumas pessoas, por não apoiar esse tipo de atitude dos quartéis. E eu não entendi. Eu falei, como assim? Eu estou na Operação Lesa Pátria para investigar quem financiou, quem incentivou. O próprio Alexandre de Moraes, quando teve uma petição do grupo Prerrogativas para que anulasse a minha diplomação para impedir a minha posse, porque eles alegavam que eu teria incentivado os atos do 8 de janeiro, o próprio Alexandre de Moraes indeferiu. Porque a única postagem que teve foi uma postagem em que eu repliquei o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, dizendo que se havia um culpado pelo 8 de janeiro, eram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, já que eles impediram que houvesse o voto impresso. E foi a única manifestação que eu fiz. E isso levou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a declinar, a impedir que esse pleito do grupo Prerrogativas prosperasse. Então, assim, eu fiquei muito indignado. Só que hoje eu fui na Polícia Federal para dar meu depoimento, e aí eu comecei a entender a ginástica, o contorcionismo lógico que eles estão tentando fazer. Deputado. Eles estão realmente... E nós estamos vivendo um momento em que a Polícia Federal, tão gloriosa, honrosa, está sendo utilizada como a Gestapo desse governo. Deputado. A Gestapo, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Pode falar. Deputado, eu vou pedir licença para a gente abrir a rodada aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Silvio Navarro também tem uma pergunta. Deputado, boa noite. A informação que chegou para a gente é que tem uma troca de mensagens via WhatsApp do senhor com o Carlos Vitor Carvalho. Eu acho que ele é um funcionário da Assembleia Legislativa. E que ele se dirige ao senhor como meu líder. É o que nós tivemos acesso aqui. Eu queria saber se o senhor conhece ele, se o senhor de fato tinha vínculos, conforme consta dos documentos que chegaram até a gente, documentos do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, e que o senhor explicasse essa troca de conversas. Foi uma pergunta muito pertinente, porque é exatamente aquilo que eu vinha falando. Eles estão tentando fazer uma ginástica, um contorcionismo, para dizer que eu fui responsável por algumas tomadas de decisões de grupos relacionados a campos dos Goitacazes, porque eu mantinha contato com essa pessoa. O CVC, que é o Carlos Vitor, né? É o Carlos Vitor ou Carlos Vinícius? Eu conheço ele por CVC. É uma pessoa que me apoiou para deputado federal. Na época, ele iria apoiar outro deputado federal e acabou tendo a preferência por me apoiar. É uma pessoa que fez um bom trabalho para mim, como candidato a deputado federal. Eu tive uma votação expressiva graças a ele. E ele sempre falava comigo,
essa questão de meu líder, pelo amor de Deus, isso é uma balela. Isso é balela. Quantas pessoas na política se dirigem aos outros chamando de meu líder? Eu tenho diversos, não só assessores, mas pessoas que me seguem, que me chamam de meu líder. Eu falo, por exemplo, para o presidente Bolsonaro como meu líder. Eu chamo, às vezes, até mesmo o presidente Arthur Lira, que não é uma pessoa que eu tenho uma relação política tão afinada, como meu líder. Porque ele é uma liderança máxima e você quer mostrar um certo prestígio a ele. Diversas pessoas nós tratamos como líder, meu líder. E ele é uma liderança minha lá em Campos dos Goytacazes, falava comigo como meu líder. Quando ele falou, me mostraram lá uma conversa que eu juro por Deus, juro pela felicidade da minha filha, que eu nem me recordava, ele falava assim, meu líder, o que nós vamos fazer? Temos o poder de parar. Eu não me recordo, juro, sinceramente. Temos o poder de parar, podemos parar, alguma coisa. Eu falei assim, fala irmão, beleza? Tá podendo falar? Ele estou. Aí, o exercício de adivinhologia dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, com a sua SS pessoal, que é lamentável nós vemos a Polícia Federal agir dessa forma, eles estão dizendo que eu estou falando com ele, quando eu falo para falar comigo por telefone, que é para falar a respeito de alguma coisa em que ele está dizendo, como se assim, eu tivesse o poder de parar manifestações que, de acordo com as investigações, estariam ocorrendo para paralisações de bloqueios de estradas, é isso que está nos autos. Eu não tenho relação alguma com bloqueio de estrada. Eu jamais soube e, pelo que me consta, o CVC não fez bloqueio de estradas. A única relação que eu tenho com o CVC é porque quando houve uma prisão contra ele, houve uma busca e apreensão contra ele e ele estava foragido, ele me ligou dizendo que tinha um mandado de prisão preventiva contra ele e ele estava em outro estado e não queria me falar onde era. Ele me disse assim, eu estou em outro estado, mas eu preciso de um advogado porque estão dizendo que eu estava no 8 de janeiro. Eles falaram isso. Eu estava no 8 de janeiro, mas eu não estava. Eu estava em Campos, eu não estava em Brasília. E eu falei para ele, eu vou então ver um advogado para cuidar do seu caso. Falei com a esposa dele, com a noiva dele, que nós veríamos um advogado para ajudá-lo, e foi só. Eu não encontrei mais essa pessoa, não falei mais com essa pessoa, só que eles estão fazendo um contorcionismo lógico para dizer que quando eu falei com ele, a partir do momento em que ele pergunta, ou ele fala, podemos parar, eu estava dizendo que eu queria falar no telefone com ele, era uma sinalização que eu queria ou não determinar que fosse continuada as paralisações nas estradas ou que continuasse. E eu te juro, assim, é algo muito... A gente fica perdido porque eu não tive acesso aos autos, eu não sei se realmente ele teve alguma participação em alguma paralisação, porque eu acredito que não, porque pelo que me chegou, pelo que eu vi do processo, inclusive hoje o advogado dele me mostrou, ele estava sendo processado por conta de participação no 8 de janeiro em Brasília. Em Brasília. Só que a narrativa que está sendo construída é para dizer que eu estaria financiando as paralisações em Campos dos Goytacazes. E não há nenhuma prova, nenhum indício, a não ser essa conversa totalmente rasa, sem nenhum fundamento para dizer que eu estaria por trás de paralisações de rodovias em Campos dos Goytacazes. Deputado, só para a gente registrar aqui que são 70 mil telas acompanhando essa entrevista neste momento, agora 19 horas e 20 minutos. Rodrigo Constantino também tem uma pergunta. Diga lá, Consta. Boa noite, deputado. Como fica claro, parece que a busca e apreensão foi com base em alguns pretextos.
Pode ser para intimidar a oposição, alguma coisa assim. Só que o senhor é líder da oposição e levaram o seu celular. Eu tenho batido nessa tecla porque aqui nos Estados Unidos fala-se muito em fishing expedition, a tal pesca probatória. Levaram o telefone celular do Mauro Cid com base num pretexto de cartão de vacina. E a gente sabe o que aconteceu depois. A pergunta que eu lhe faço é muito direta. A estratégia da oposição está ameaçada? Está divulgada? Está agora nas mãos do governo nesse consórcio do PT com o STF? Eu não tenho dúvida que tem esse fundamento, tem essa intenção, fazer uma pesca probatória. Eu falei, inclusive, isso na frente da Polícia Federal. Quando eles fazem essa busca e apreensão com provas tão... Aliás, não existem provas, existem possíveis indícios que os levam a fazer uma diligência dessa magnitude na minha casa e no meu gabinete parlamentar em Brasília. Quando eles fazem isso, eles não estão fazendo porque eles têm a convicção de que eu tenha participado de 8 de janeiro, porque isso é uma balela, nem eles acreditam nisso. Isso é muito frágil. Mas como eles sabem que hoje eles mandam no Brasil e eles fazem o que eles querem, o que eles pretendem é simplesmente jogar essa tarrafa, né, a pesca probatória. Eles jogam a tarrafa e aí, a partir dessa intenção inicial, eles buscam qualquer coisa que possa ter de errado ou uma suspeita de algo que eles possam criar algum tipo de narrativa. E é isso que foi feito aqui, foi feito com o Mauro Cid e foi feito comigo hoje, mas eu acho que isso é muito grave, mas não é porque sou eu, não é porque é o Carlos Jordi, é porque é um deputado federal, é porque é o líder da oposição, é porque eles estão ameaçando toda a nossa estratégia, como você destacou, Consta, de como nós atuamos na Câmara dos Deputados, exercendo a nossa atividade parlamentar, exercendo tudo aquilo para que nós fomos eleitos. Nós somos resguardados pelo artigo 53 da Constituição, pelo parágrafo 2º do mesmo artigo, o artigo 53, caput, estabelece a imunidade material que nós somos resguardados tanto pelas nossas palavras, opiniões e votos. O parágrafo 2º estabelece que nós não podemos ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Eles estão violando essas prerrogativas, estão violando diversas outras prerrogativas, porque nós, como oposição, que somos minoria, nós fazemos um trabalho de oposição ao governo, enfrentando o governo, da maneira que nós podemos. E como é? Fazendo o nosso trabalho em que nós nos reunimos semanalmente para traçar quais são os discursos que nós vamos fazer semanalmente contra o governo e contra os membros do Supremo Tribunal Federal, que nós temos convicção de que estão extrapolando das suas funções. Nós fazemos articulações contra determinados projetos, por exemplo, como o PL 2630, que nós fizemos isso ano passado e conseguimos impedir que ele fosse votado, e nós conseguimos, de fato, fazer com que a população olhasse para isso e cobrasse dos deputados para que isso não fosse aprovado, e isso incomodou também os membros do Supremo Tribunal Federal. Nós fazemos diversas articulações, inclusive com membros do governo, muitas vezes, cedendo em algum ponto, para que eles cedam em outros. E isso está fazendo com que as nossas estratégias sejam reveladas. Inclusive, os posicionamentos que nós temos contra os membros do Supremo Tribunal Federal, contra o governo, estratégias que são muito importantes e sigilosas para nós. Isso é inadmissível, é digno, é algo que é fiel de uma ditadura. Deputado, eu tô ansioso por perguntar pelo seguinte, fazer uma pergunta pelo seguinte. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu acho que esse caso vai muito além da agressão evidente feita ao senhor. Não poderia acontecer. É uma agressão ao poder legislativo, sobretudo. O inquérito é conduzido ilegalmente.
Os crimes, entre aspas, mencionados pelo Alexandre de Moraes não existem. Oficialmente não se pode condenar ninguém sem que haja uma lei que determine isso. Ele não poderia fazer o que fez sem a autorização da presidência do comando do Legislativo. Eu quero saber o que fizeram até agora o presidente do Senado e o presidente da Câmara, se eles entrarem em contato com o senhor e se eles vão ter a altivez necessária para mostrar que todos os poderes são iguais e isso não pode acontecer. É a mesma coisa que a polícia a polícia legislativa tomar alguma providência semelhante no gabinete de um ministro do Supremo. São poderes iguais. O que é que o comando do Congresso pretende fazer e que tipo de reação já houve por parte dos deputados e senadores? Olha, a situação que nós vivemos hoje e essa diligência que foi feita hoje na minha casa, ela é sintomática. Ela demonstra como que a ditadura do judiciário está avançando e como o parlamento, o Congresso Nacional, está desmoralizado. Estamos desmoralizados. E quando eu falo que estamos desmoralizados, não somos só nós, os deputados de oposição, que acreditam nisso. Inclusive, vários deputados do Centrão concordam conosco e ficam revoltados com tudo isso que está acontecendo. Eles sentem que o Supremo Tribunal Federal, na figura, sobretudo, do Alexandre de Moraes, já passou de todas as fronteiras do que é permitido. Ele está agindo ao arrepio da lei, ele está usurpando competências, ele está agindo fora do que determina a Constituição e hoje não existe mais a equidistância entre os poderes. Não existe mais separação, independência dos poderes. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele se enxerga como supremo na estrutura dos três poderes. Supremo Tribunal Federal, esse supremo, ele significa que ele é supremo com relação à estrutura do judiciário. Ele não é supremo com relação ao legislativo, ele não é supremo com relação ao executivo, ele não é maior do que nós. Só que, infelizmente, por inércia, por omissão, por termos deixado, e quando eu falo termos, não me incluo, mas eu incluo todo o legislativo, incluo aqueles que deixaram o deputado Daniel Silveira ser jogado na cova dos leões para que ele pudesse sofrer da forma que sofreu e garantir mais hipertrofia de competências e poderes que não constam na Constituição para o Supremo Tribunal Federal. Quando tudo isso foi feito, o Supremo Tribunal Federal, que já vinha há muito tempo numa escalada de se julgar acima dos outros poderes, e sempre alegando que eles agem por provocação dos outros poderes, começou de fato a se julgar o verdadeiro guardião da Constituição, o poder moderador, aquele que define, que bate o martelo e que diz qual é a última palavra. Mas vários deputados e vários senadores concordam que eles já foram longe demais. Só que muitos têm medo, porque o nosso sistema de freios e contrapesos está totalmente obsoleto. É inadmissível que o Senado Federal sejam aqueles que façam a sabatina dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e são esses que são sabatinados que depois vão julgar os ministros, os senadores, e vão julgar a nós, deputados federais. Tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta firme. Quando nós fizemos a obstrução no final do ano passado, era porque nós queríamos realmente uma resposta com a aprovação da PEC 8, que limita as decisões monocráticas, e que nós fomos atacados pelos ministros do Supremo, dizendo que aquilo ali era uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal não era feito de covardes. 11 ministros estão falando que eles não são feitos de covardes, mas nós somos 513 e somos covardes então, né? Nós não podemos reequilibrar os poderes. Aí vocês vejam, só para concluir, para vocês entenderem o que está sendo feito, tá? Eu tenho falado, hoje eu falei com
o presidente Arthur Lira? O presidente Arthur Lira mostra uma certa insatisfação, ele realmente não foi avisado daquilo que aconteceu. Eu estou sem celular, eu estou falando pelo celular da minha esposa com as pessoas, não tenho contato, não estou conseguindo falar com as pessoas, mas aqueles que vêm falar comigo estão realmente revoltados e querem que o presidente Arthur Lira chame uma sessão extraordinária para que nós votemos uma suspensão dessa ação contra mim. Porque é inadmissível que o Supremo tome medidas contra qualquer deputado, não é porque sou eu, qualquer deputado, sem ter antes o aval da Câmara dos Deputados. Eu espero que agora o presidente Arthur Lira e fora o presidente Pacheco, que nem entrou em contato comigo, tome uma providência. Porque senão é melhor entregar o bottom, entrega o bottom, Tá. vai fazer outra atividade. Porque nós não estamos representando a população. Deputado, só é Adalberto Piotto, boa noite, obrigado pela gentileza do senhor nos atender aqui, mas objetivamente, o presidente Arthur Lira, que o senhor até para prestigiá-lo disse que também o chamava de meu líder, ele vai fazer essa convocação da Câmara é o que ele pode fazer, do Congresso eu preciso esperar que Rodrigo Pacheco se manifeste, eu disse que ele nem ligou para o senhor, mas ele vai convocar a Câmara e se ele não convocar, os deputados de oposição e outros democratas podem se juntar e fazer, mesmo que seja uma sessão informal, para demonstrar claramente a insatisfação com essa decisão do Supremo? Olha, o presidente Arthur Lira entrou em contato comigo, pediu que eu tivesse acesso aos autos. Eu nunca tive acesso a esses autos, nunca tive. Eu pedi para um advogado de Brasília para ir até o Supremo Tribunal Federal amanhã, porque eles só permitem que você tenha acesso presencialmente e no processo físico. Olha só que coisa anacrônica você imaginar que processos você tem que ter acesso somente indo até a instituição, e é isso que está sendo feito. E ele pediu que eu designasse um advogado para pegar esse processo para mim. Designei, amanhã eu vou ter acesso. Ele pediu que eu passe para ele o que está dentro do processo e aí ele vai, digamos assim, avaliar. Ele sabe que está tudo errado. Ele sabe que está tudo errado. Mas eu acho que ele quer ver com os próprios olhos que realmente está tudo uma verdadeira lambança e que estão afrontando o Estado Democrático de Direito, como eles gostam tanto de falar essa palavra que se tornou tão prostituída. E se ele não tomar nenhuma providência, eu tenho certeza, porque eu estou conversando com vários deputados de oposição, as pessoas estão indignadas. Vai haver uma reação. Vai haver uma reação que será de obstrução, uma reação que será de protesto, de manifestação. E não é, eu repito novamente, eu não sou melhor que nenhum deputado que está lá na Câmara dos Deputados. Todos fomos eleitos com o sufrágio universal, pelo voto popular. E eu acredito que se um deputado cometeu algum ilícito, algum crime, ele tem que pagar, mais com o devido processo legal. E eu não cometi nada. Eu não tenho nenhuma relação com o 8 de janeiro. Eu não tenho nenhuma relação com os 4. Pelo contrário, eu sempre disse que aquilo ali era uma palhaçada, uma perda de tempo imensa e que hoje nós estamos vendo as verdadeiras consequências. Eles usam isso como uma justificativa para perseguir seus adversários. Deputado, em razão do tempo, a gente vai precisar encerrar a entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Um ótimo descanso. Boa noite para o senhor. Obrigado a todos. Um prazer poder falar com vocês. Esperamos tempos melhores para a nossa democracia a partir de hoje.